Paz do Senhor, glória a Deus, nós estamos felizes. Mais uma oportunidade que Deus nos concede, estarmos na casa do Senhor, BD. Hoje o evangelista Rodrigo traria o estudo, só que ele está de serviço, e aí sobrou para mim. Amém? E aí, lembra que a gente combinou que a próxima vez que eu desse aula na escola dominical, que não tivesse permissão, a gente ia continuar o livro de Jonas? Alguém lembra que a gente estudou o livro de Jonas? A gente fez o capítulo 1 e o 2. Hoje a gente vai para o capítulo 3, tá? Abre sua Bíblia aí. Livro de Jonas, profeta menor. Profeta menor não porque ele era baixinho, tá, gente? Profeta menor pela quantidade de informação que tinha no livro. Então, quando a informação é menos informação, a gente chama de profetas menores. Os profetas que escreveram livros maiores, a gente chama de profeta maior. Jonas capítulo 3, o título hoje do estudo será Missão Cumprida, que é o capítulo 3. Se der tempo, a gente vai fazer o 4 também. Vamos ver se vai dar tempo. Vamos lá? Todo mundo já achou aí? Jonas é depois de Joel. Amós, aí depois vem Obadias, aí depois vem Jonas. Ezequiel, Daniel, Oséias, Amós, depois vem Obadias, depois vem Jonas. Vamos lá, veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrer. Jonas começou a percorrer a cidade caminho de um dia, pregava e dizia: Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum. Vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou essa notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as suas vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre a cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem alguma coisa, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de panos de saco, tanto homens como animais. E clamarão fortemente a Deus e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há em suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não fez. Então, esse texto aqui, a gente, na última EBD que eu dei, quando a gente fala do capítulo 1 capítulo 2, terminou o capítulo 2, Jonas sendo vomitado na terra, né? Acabou assim. Imagine o estado deplorável de Jonas chegando em Nínive para cumprir sua missão. Imagine uma pessoa sendo vomitada de um grande peixe, gente, com algas enroladas no seu pescoço, com a pele numa situação deplorável. E foi assim que Jonas chega para cumprir a missão lá em Nínive. E aí a gente fica pensando de como que Deus sabe quebrar a pessoa para que a pessoa volte ao seu propósito, né? Como Deus é especialista em fazer essas coisas, né? Quando a gente desobedece, quando a gente sai da rota, Deus é como um pai, né? Ele vai fazer de tudo para trazer a pessoa de volta para onde ele quer. E foi isso que aconteceu aqui em Jonas. No capítulo 2 de Jonas, Jonas orou, se entregou, teve um tete-a-tete com Deus, conversou com Deus, se arrependeu. Aí Deus fala ao peixe e o peixe vomita Jonas na terra. Nesse momento, quando esse peixe joga Jonas de volta, né? Eu nem quero imaginar como foi isso, né? Uma pessoa dentro de um
peixe durante 3 dias e depois o peixe vomitar a pessoa. Deus me guarde, não gosto nem de pensar. Mas quando isso acontece, Deus se revela de volta a Jonas. E Deus começa com Jonas onde ele parou. E isso é uma realidade. Deus tem falado isso aqui ao longo da semana, né, gente? Deus não vai dar uma nova instrução se você não cumpriu nem a antiga. Aleluia. Não tem como. Deus não vai fazer uma coisa nova, diferente na sua vida, se nem o que era para fazer antes você fez. E Deus volta a falar com Jonas e fala, olha, você vai lá e vai na cidade de Nínive e prega contra ela. E Deus é específico. Aqui no versículo 2, onde a gente leu, Deus fala assim, a pregação que eu te disse, a mensagem que eu te disse. Na minha tradução está a mensagem que eu te digo. Em algumas traduções está a mensagem que eu te disse. Então, Deus não altera nem a missão de Jonas e também não altera a mensagem, quando foi a mesma mensagem. Você vai para lá e você vai pregar que eu vou destruir a cidade dentro de 40 dias, se eles não se converterem. Pregar o que Deus mandou é um grande desafio, é ou não é, irmãos? Né? Quando a gente é um profeta de Deus e quando Deus dá uma missão para a gente, nem sempre essa missão será fácil. A missão que Deus deu a Jonas não era uma missão fácil. Porque se a gente for ver quem eram os ninivitas, que tipo de povo eram os ninivitas, até você ficaria com medo de ir falar. Porque era um povo cruel, era um povo maligno, era um povo que não tinha dó nem piedade quando eles chegavam numa cidade. Para conquistar a cidade, gente, eles faziam atrocidade. Tem coisa que eles faziam que não dá nem para falar em público. O que eles faziam com as pessoas nesse lugar. Porque tinha povos que subjugavam uma cidade, não levavam como escravo, né? Não matava, tudo bem, fazia parte da guerra. Mas quando um povo queria ver o outro sofrer, que era o caso dos ninivitas, eles faziam atrocidades com as pessoas, antes de matar as pessoas. Era uma crueldade muito grande. Então, o profeta Jonas, na realidade, ele tinha ódio desse povo. Jonas não gostava desse povo. Por isso, quando Deus manda ele lá, ele não quer ir. E não é só porque ele tinha medo não, tá, gente? Eu acho que era mais por um nacionalismo. Tipo, Deus é o Deus de Israel. Para que eu tenho que pregar para outra nação? Aliás, Jonas foi o único profeta que Deus manda para outra nação pregar. O único. Porque todos os profetas que Deus levanta é para pregar para a sua própria nação. Tá? Mesmo assim, quando a nação estava em outro lugar, no exílio, Deus, tipo Ezequiel, né? Ficou uma parte do povo ali na cidade e o povo foi levado para a Babilônia. Jeremias fica na cidade, Ezequiel vai para a Babilônia, pregar lá. Mas ele está pregando para o seu próprio povo. Jonas não. Jonas ele foi pregar para um povo diferente. E o que nós observamos aqui, infelizmente, e em alguns lugares, é o homem pregando que Deus não mandou pregar. A gente vê muito isso, né? Pregadores que não conhecem a Bíblia, pregadores que não conhecem a palavra, neófitos, né? Pessoas pregando heresia, pessoas trabalhando com o emocional do povo. A gente vê, tem igrejas por aí lotadas, porque não se prega a palavra, se trabalha o emocional das pessoas, tá? A gente vê muito isso, né? Fazendo a plateia delirar, frases de efeito e pouquíssimo conhecimento da palavra. É o que mais tem por aí, se você for ver, tá? Então, não pense que Deus não está observando isso. Deus está observando. A Bíblia fala que no final dos tempos isso iria acontecer, né? Se possível, enganaria até os escolhidos. Muita gente, às vezes, está frequentando um lugar e numa igreja achando que está servindo a Deus e não está. Na realidade, não está. Deus não está naquele lugar há muito tempo. Deus já saiu dali há muito tempo e a pessoa acha que está servindo a Deus, mas não está. Tá? Então, a gente está vivendo hoje dias trabalhosos e a gente precisa ter intimidade com a palavra. A gente precisa ser um crente bereano. Hoje é uma escola dominical, né? Eu não estou aqui hoje pregando, estou ensinando, né? Hoje é uma BD. E a gente precisa ter esse costume de abrir a Bíblia, conferir o que a pessoa está falando, se a pessoa está falando mesmo dentro da palavra, conferir o que está escrito, porque tem pregador aí para todo gosto, né? Mas Deus está atento. E Deus foi bem específico com Jonas. Jonas, você vai lá
Você vai dizer aquilo que eu te disse, aquilo que eu falei para você. E eu coloquei uma observação aqui, assim, cuidado com, tipo assim, né? Quando Deus fala assim com Jonas, dá ênfase, ó, você vai pegar o que eu te disse, tá subentendido o seguinte: não mistura a sua raivinha com a mensagem que eu te dei. Tá entendendo? Porque Deus conhecia o coração de Jonas, sabia que Jonas tinha raiva daquele povo. Então, ó, não mistura o seu sentimento com a mensagem que eu te dei. Em outras palavras, não diminua o que eu te dei, nem acrescente nada. Vai lá e fala o que eu te disse para falar. Não inventa nada diferente. E aí a gente viu no versículo 3 que ele se levantou, né, segundo a palavra do Senhor, e foi. A cidade de Nínive era muito importante, diz aqui, era 3 dias para percorrer a cidade toda, uma grande cidade. Jonas já entra na cidade pregando, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Essa foi a mensagem. E nesse capítulo 3, versículo 5, a gente vê que os homens de Nínive creram em Deus. Eles creram. Impressionante. Um lugar tão terrível, um povo tão cruel. Quando eles ouvem a mensagem de Jonas, a Bíblia fala que eles proclamaram um jejum, se vestiram de pano de saco, do maior até o menor. A gente acabou de ler aqui nos versículos 5 até o 9, está dizendo isso. A palavra de Deus, nesse texto, a gente vê que a palavra de Deus aqui, ela se destina a todas as pessoas. Apesar da iniquidade dos habitantes de Nínive, eles estavam abertos à mensagem de Deus, eles se arrependeram imediatamente. Então, olha o efeito que a palavra de Deus produziu. Então, isso aqui fica um ensinamento também para a gente. A gente não pode supor que uma pessoa já ouviu muito que não precisa mais ouvir, a não ser que o Espírito Santo fale para você, não pregue mais para aquela pessoa. Mas, gente, a gente não pode colocar uma pessoa como, essa pessoa aqui nem adianta pregar para ela, porque ela não vai se arrepender. Quem somos nós para dizer se a pessoa vai se arrepender ou se não vai? Nós não temos esse direito, né? A gente não sabe, porque você vê aqui que um povo extremamente cruel, e quando recebe a mensagem, eles se arrependem. Então, você observa o contraste da própria nação de Israel, em que Deus envia ao longo de vários anos, de vários profetas, e a maioria dos profetas não lograram êxito, porque a nação de Israel não se arrependeu. E você vê um profeta diferente, indo para um lugar diferente, e quando eles ouvem a mensagem, uma vez só, eles se arrependem. Isso aqui é assim, para a gente ficar analisando. E o próprio Jesus, quando ele esteve na terra, ele falou sobre essa realidade. Vamos ler lá Mateus 12, 41? Quem achar aí pode ler. Mateus, capítulo 12, versículo 41. Quem achar? Quem for o primeiro a achar aí pode ler. O povo de Nínive se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que aqui está quem é maior do que Jonas. Olha só, gente, o próprio Jesus, quando esteve aqui na terra, porque em muitos momentos, em muitos lugares que Jesus passou, as pessoas não criam em Jesus, mesmo sendo filho de Deus. E os fariseus, nesse texto aqui, falam assim: mestre, nós vamos te seguir, mas a gente quer ver algum sinal. Mostra um sinal aí. Gente, quando a pessoa é incrédula, não adianta. Quantos sinais Jesus já tinha feito? Até aquele momento, até o capítulo 12 de Mateus, quantos sinais Deus já tinha feito? Deus já tinha curado o leproso, já tinha acalmado a tempestade, Deus já tinha feito um monte de coisa. E os fariseus ainda queriam um sinal, mostra um sinal aí. Aí Jesus fala assim: olha, vocês querem um sinal? Uma geração má e adúltera pede um sinal? Se fosse os santos, né? Se fosse um povo bonzinho, um povo legal, mas uma geração má e adúltera pede um sinal. Vocês vão ter o único sinal que eu vou dar para vocês é o sinal do profeta Jonas. Assim como o profeta Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe, assim também o Filho do Homem vai ficar 3 dias e 3 noites no seio da terra. Jesus fala aqui: olha, eu digo mais, a geração dos ninivitas vão se levantar no dia do juízo, porque o dia do juízo é o dia da prestação de contas.
As pessoas morrem pra gente, mas pra Deus está todo mundo vivo. Isso é uma coisa que você precisa considerar, tá? Glória a Deus. As pessoas morrem pra gente. Fulano morreu, fulano passou pro Senhor, amém. A pessoa morreu só pra você, porque pra Deus ela continua viva. No dia do juízo, a geração de Nínive, todas as pessoas que viveram na época do profeta Jonas, elas vão se levantar como testemunhas contra vocês, porque eles se arrependeram com a pregação de Jonas, que está aqui, quem é maior que Jonas, e vocês não se arrependem. Aleluia. Olha só, gente, que coisa forte. Então, é muito ensinamento, assim, é uma coisa para a gente prestar atenção realmente, sabe? Porque a nação dos ninivitas, eles se arrependeram. E o que é arrependimento? O que é arrependimento? A palavra arrependimento, ela está em desuso já, né? A gente quase não usa mais essa palavra. Quase não se prega mais sobre arrependimento. Quase não se fala mais em arrependimento. E isso é muito estranho porque se você não se arrepender, você não pode entrar no céu. Né? Então, causa um espanto a gente não se falar mais na questão do arrependimento. Arrependimento é ouvir e mudar de rota. Um monte de gente ouve um monte de mensagens maravilhosas, mas não mudam de rota. Elas continuam fazendo a mesma coisa. Tá? Eu tenho uma amiga, como está gravado, não vou poder falar, né, detalhes, mas eu tenho uma amiga que pertence a uma grande igreja, muito grande mesmo. Eu já até fui nessa igreja. Ela fala, Alessandra, ela falou, né, um tempo atrás comigo, Alessandra, a minha igreja enche, mas não tem lugar para sentar, estacionamento lotado. Mas procura essas pessoas durante a semana. Domingo a igreja não tem lugar para sentar. Se tu chegar um pouquinho mais tarde, tu fica em pé. Mas dia de semana, procura essas pessoas dia de semana. Some todo mundo. E muitas não sabem nem as coisas básicas do Evangelho. Eu falei assim, mas me explica isso. Como que... Até porque nessa igreja tem uma pessoa... Né, as pessoas que estão ali ministrando são cantores, né, pessoas na mídia, são visíveis, né? E eu falei, me explica como essas pessoas conseguem ser fundamentadas na sua fé se elas só vão na igreja dia de domingo. Como que funciona isso? Que eu fiquei curiosa. Aí ela falou, tem um trabalho durante a semana que é os fundamentos da fé, para as pessoas conhecerem os fundamentos da fé, mas vai muito pouca gente. Então, domingo a igreja está assim, lotada, dia de semana que tem trabalho, né? Para ensinar as pessoas a sentarem, ouvir os fundamentos realmente da fé, o trabalho está vazio, quase ninguém vai. Então, gente, isso que ela falou é uma realidade de muitos lugares. De muitos lugares. Muitas pessoas, elas não estão mais se importando em receber conhecimento de Deus. Aprender realmente a Bíblia, a palavra de Deus. Muita gente analfabeta, literalmente, de palavra, não conhece. Você começa a falar de Jesus, falar de uma história bíblica, falar de alguma coisa, a pessoa, quem é essa pessoa? Nunca ouviu falar, porque a pessoa não tem o costume de ler. Isso é muito preocupante, porque se você não conhece a palavra, o que a Bíblia fala? Vocês erram porque vocês não conhecem. A palavra, muita gente acha que a Bíblia é um livro que fica só no campo do espiritual, né? Que seria já muito importante, mas a Bíblia, ela mexe com todas as áreas da nossa vida. Se você não tem esse conhecimento, você acaba trocando os pés pelas mãos na tua vida diária. Por exemplo, o texto que a Kênia leu aqui no início, né? Que texto maravilhoso. Quando Jesus falou sobre ansiedade. Vocês não fiquem ansiosos pelo que vocês haveis de comer, pelo que vocês haveis de vestir. Gente, é um texto que está na Bíblia. Mas me fala, nós estamos na era do estresse. Na era da doença emocional. Faz uma pesquisa. Um monte de gente tomando ansiolítico. Não consegue dormir sem remédio. Um monte de gente estressada. Com crises de ansiedade, crises de pânico. E está escrito na Bíblia para a gente não ficar ansioso com nada.
Mas por que a gente continua adoecendo emocionalmente? Porque a Bíblia não faz mais sentido para essas pessoas. Tá entendendo? Eu posso dizer eu da minha própria família, gente. Eu da minha própria família. Não vou citar nomes porque está gravando, então eu sou maluca. Mas muitas pessoas, quando estão na crise, ora por mim, ajuda essa pessoa, é da tua família, ora por ela, ora por ele, bate na tua porta, praticamente se joga de joelho para você orar. Tá entendendo? E a gente ora, porque né, a gente tem que orar, é nosso trabalho orar. Mas vai ver a vida da pessoa, não tem compromisso nenhum com Deus. Vai na igreja o dia que quer. Tá entendendo? Vai na igreja o dia que quer. Ah, meu marido está trabalhando, vai ficar 20 dias fora. Fica 20 dias sem ir para a igreja. Nasceu colado no umbigo do marido. Estou falando da minha família. Não estou falando de gente estranha, estou falando de pessoas dentro da minha família. Tá entendendo? Aí começa a vir os problemas. A pessoa entra no desespero. Mas por que entra no desespero? Não tem compromisso com Deus, gente. Não tem tempo com Deus, não tem devocional com Deus, não ora. Vive uma vida como as pessoas lá do mundo que não conhecem Jesus. Sabe? Hoje a gente está vivendo exatamente esse tempo. A Bíblia, ela tem resposta para todas as áreas da nossa vida. Só que a maioria das pessoas, elas não querem ler a Bíblia. Elas não querem ler a palavra. Elas não querem conhecer. Tá entendendo? E na hora de tomar uma decisão, não tem conhecimento da Bíblia. Toma uma decisão ruim. Escolhe mal. E depois fica chorando e sofrendo. Porque não conhece a palavra. Então, irmãos, nós somos bem-aventurados porque nós escolhemos a melhor parte. Nós somos bem-aventurados porque a gente escolheu estar aos pés de Cristo, aprendendo a palavra de Deus. Nós não somos melhores nem piores que ninguém. Nós só tiramos um momento da nossa vida para nos dedicarmos a Deus. Porque, gente, a gente está vivendo tempos trabalhosos. A gente tem que observar o seguinte. Óleo na lamparina precisa ter reserva. Precisa ter reserva. Porque muita gente só procura Deus quando o óleo acabou. E não dá tempo. Na hora da tempestade, na hora da tribulação, gente, se não tiver azeite estocado, a pessoa pira na batatinha. Essa é a realidade. Quando o problema vem, o problema vai vir, porque vem para todo mundo, a pessoa pira na batatinha. Porque não tem reserva. Sabe? Só procura Deus na hora da emergência. Não tem vida com Deus. Isso é muito sério. Mas esse povo aqui, eles ouviram a mensagem uma vez só e se arrependeram. Então, arrependimento é mudança de caminho, é mudança de atitude, é mudança de rumo, é começar de novo, é acertar. Deus não é injusto, Deus dá várias oportunidades ao homem para mudar de rota. Deus envia pessoas para divertir. Gente, eu e você, a mensagem hoje é para nós. Você já sentiu a visitação de Deus na sua vida em algum momento? Você já sentiu que Deus falou, meu Deus está falando comigo. Esse louvor aqui é para mim hoje. Você já sentiu assim de você acordar, falando, meu Deus, eu preciso de ouvir uma palavra agora, e você bota lá a mensagem, e aquela mensagem vai direto no teu coração? Porque Deus, ele faz isso. Ele visita, ele sabe das nossas necessidades, sabe? Deus, ele reconhece que a gente precisa naquele momento de um cuidado especial. Quantas vezes eu olho para cima e falo, Senhor, muito obrigado, eu tenho certeza que isso veio de Ti agora para mim. Tenho certeza, porque a gente sente o cuidado de Deus com a nossa vida, o amor que Ele tem por nós, a ponto de ir atrás da gente, né? Eu lembro que no outro estudo, de Jonas 1 e 2, eu falei sobre esse poema, né? O Cão de Caça do Céu. Vocês lembram que eu comentei sobre esse poema? Esse poema é lindo. Que fala que Deus, ele vai procurar o homem de qualquer jeito. Ele vai atrás, né? Assim como o pastor que deixa as 99 lá no redil, né? E vai atrás da ovelha que se perdeu. Nosso Deus, ele é assim.
Ele vai atrás da ovelha perdida. Então aquele povo que era idólatra, cruel, do ponto de vista de Jonas, eles não mereciam o amor de Deus. Eles não mereciam a misericórdia de Deus. Mas do ponto de vista de Deus, eles mereciam ouvir a mensagem mais uma vez, né? Ou a primeira vez, Deus queria que eles tivessem acesso à mensagem. A Beth falou uma coisa ontem muito importante que eu fiquei pensando aqui, né? No momento que a gente estava aqui de manhã, a Beth falou uma coisa muito importante. Eu estou citando isso porque realmente me fez pensar. Ela disse que teve um culto na casa dela, né? Algum tempo atrás, né, Beth? E antes da gente vir para cá, teve um culto na casa dela. E ela chamou todos os vizinhos dela para estar no culto. Só que tinha um vizinho que ela não tinha muita intimidade, então ela não chamou. E no dia do culto, esse vizinho que ela não chamou estava lá. Aí ela ficou assim, né? Alguém chamou. Né? Algum dos vizinhos dela chamou esse vizinho que ela não tinha chamado. E o culto rolou lá, tranquilo, né? E a Beth, nas palavras da Beth, falou que ele ouviu o culto, participou do culto, no final pediu oração, né? E uma semana depois, né, Beth? Ele faleceu. Olha só, gente. Olha aí a importância. Então, aquele culto na casa da Beth foi a oportunidade que Deus deu para aquele homem de ouvir o Evangelho. E quem garante que lá nos últimos momentos dele, ele não lembrou do culto? Ele não lembrou da mensagem que ele ouviu? Sabe? Então, daí a nossa responsabilidade, sabe? Porque que amor é esse de Deus, gente? Eu fico pensando no amor de Deus. Que amor é esse de Deus para com o ser humano? Eu trouxe aqui Max Lucado, não sei se vocês gostam desse autor, eu amo Max Lucado, tem muitos livros dele. Tem um capítulo aqui, eu quero ler com vocês, tá? Para vocês entenderem o amor de Deus. Presta atenção, gente, nesse capítulo aqui que eu vou ler, tá? Maior que a eternidade, o Deus que ama com perseverança. Olha só. Deus, olha o que o Max fala com Deus. Deus, eu tenho uma pergunta. Por que você ama os seus filhos? Não quero parecer irreverente, mas só os céus sabem quanta dor temos causado a ti. Por que o Senhor nos tolera? Tu nos dá o ar a cada vez que inspiramos, mas nós te agradecemos? Tu nos dá um corpo inigualável, mas nós te louvamos? Raramente. Reclamamos do tempo, brigamos por causa de ninharias, discutimos sobre quem fica com qual continente, discutimos sobre qual sexo é melhor. Não se passa um segundo sem que alguém, em algum lugar, use o teu nome para xingar um dedão martelado ou uma decisão desfavorável de um árbitro, como se tudo fosse culpa tua. Tu enche o mundo de comida e nós atribuímos a fome a ti. Tu mantens a inclinação da terra e evita que os polos degelem, mas nós te acusamos de ser indiferente. Tu nos dá o céu azul e exigimos chuva. Quando o Senhor manda chuva, nós exigimos o sol, como se a gente soubesse o que é melhor para a gente. Louvamos mais o artilheiro em boa forma do que o Deus que nos fez. Gente, não é sério isso? Cantamos mais canções para a lua e para as pessoas do que para o Cristo que nos salvou. Somos uma mosca no rabo de um elefante numa galáxia de Áfricas. Mas mesmo assim, a gente exige que o Senhor encontre uma vaga para a gente no estacionamento do shopping. Se não nos dá o que pedimos, dizemos que não existe, como se a nossa opinião importasse. Poluímos o mundo que nos emprestaste. Maltratamos o corpo que o Senhor nos deu. E ignoramos a palavra que o Senhor nos enviou. Matamos o filho em que te tornaste. Somos bebês mimados que batem e chutam, fazem manha e blasfemam. Tens todas as razões para nos abandonar, e eu com certeza o faria.
Lavaria as minhas mãos em relação a toda essa bagunça na Terra e começaria tudo de novo em Marte. Mas tu fazes isso? Eu vejo a resposta ao nascer do sol. Eu ouço a resposta no bater das ondas. Eu sinto a resposta na pele de uma criança. Pai, teu amor nunca cessa, jamais. Mesmo que a gente te rejeite, te desconsidere, te desobedeça, tu não mudas. A nossa maldade não consegue diminuir o teu amor. A nossa bondade não consegue aumentá-lo. Nossa fé não consegue conquistá-lo. Assim como a nossa estupidez não consegue prejudicá-lo. Não nos ama menos quando falhamos. Não nos amas mais quando somos bem-sucedidos. Teu amor nunca cessa. Como explicar o teu amor? Talvez a resposta esteja em outra pergunta. Mães, por que vocês amam seus filhos recém-nascidos? Eu sei, é uma pergunta boba. Mas me desculpem, responda, por quê? Durante meses, esse bebê lhe trouxe sofrimentos. Ele deixou você cheio de espinhas e fez você gingar como uma pata no meio da rua. Por causa dele, você suspirou por sardinhas e torradas e saiu devolvendo tudo pela manhã. Esse bebê chutou a sua barriga, ocupou um espaço que não era dele, comeu alimentos que não preparou. Você manteve esse bebê aquecido, seguro, alimentado, mas será que ele agradeceu? Você está brincando? Mal saiu da barriga, já começou a chorar. O quarto é muito frio, o cobertor é muito áspero, a babá é muito ruim. E quem ele quer? Quem o bebê quer? A mamãe. Você nunca tira um dia de folga? Quer dizer, quem fez todo o trabalho nos últimos 9 meses? Por que o papai não pode assumir? Mas não, o papai não vai assumir. O bebê quer a mamãe. Ele nem disse que estava chegando, simplesmente veio. Que chegada! Transformou a sua vida numa selva. Você gritou, praguejou, cerrou os dentes, rasgou os lençóis, colocou ele no mundo. E veja como você está agora. Suas costas doem, a cabeça lateja, seu corpo está molhado de suor, todos os músculos retorcidos e estirados. Mas você está brava? Não. Longe disso. No seu rosto há um amor maior que a eternidade. Ele não fez nada por você, mas você ama esse bebê. Ele trouxe sofrimento para o seu corpo, náuseas para as suas manhãs, mesmo assim é o seu tesouro. O rosto dele é enrugado, os olhos turvos. Apesar disso, você só consegue falar da boa aparência que ele tem e do futuro brilhante que ele terá. Ele vai te acordar de madrugada nas próximas 6 semanas, mas isso não importa. Veja isso no seu rosto. Você é louca por ele. Por quê? Porque a mãe ama o recém-nascido. Porque o bebê é dela? Mais que isso, é o sangue dela, é a carne dela, os tendões dela, a espinha dela, a esperança dela, é o legado dela. Não importa se o bebê não dê nada a ela. Ela sabe que o bebê recém-nascido é indefeso, fraco. Ela sabe que os bebês não pedem para vir ao mundo. E Deus sabe que nós não pedimos também. Nós somos ideia dele, somos dele, seu rosto, seus olhos, suas mãos, seu toque. Olhe bem o rosto de cada ser humano sobre a terra e você verá que é semelhante a ele. Embora alguns pareçam parentes distantes, não são. Deus não tem sobrinhos, Deus só tem filhos. Somos, por incrível que pareça, o corpo de Cristo. E mesmo que a gente não haja como pai, não há maior verdade do que esta. Somos dele, inalteravelmente dele. Ele nos ama infinitamente e nada pode nos separar do amor de Cristo. Se Deus não tivesse dito essas palavras, eu seria louco escrevendo. Mas já que ele disse, eu seria louco se não cresce. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Mas como eu tenho dificuldade de abraçar essa verdade. Você pensa que cometeu um ato que coloca fora do seu amor, uma traição, uma deslealdade, uma promessa quebrada. Você acha que ele o amaria mais se você não tivesse feito essa coisa? Ou você acha que, se você fosse melhor, Deus chamaria muito mais errado, errado, errado? O amor de Deus não é humano. O amor de Deus não é normal. O amor de Deus enxerga o seu pecado, mas ainda assim o ama. Estaria ele aprovando seus erros? Não. Você precisa se arrepender? Sim. Mas você se arrepende para o bem dele ou para o seu próprio bem? Para o seu bem. O ego de Deus não precisa de argumentações. O amor de Deus não precisa de sustentação. E ele não poderia amá-lo mais do que ama nesse exato momento. Olha que capítulo. Olha que capítulo. É muito lindo, gente.
Isso aqui só para ilustrar o que é o amor de Deus. Quando Deus quis comparar o seu amor, tipo assim, para você entender um pouquinho o que é o meu amor, ele deu o exemplo de quem? De uma mãe. Ainda que uma mãe se esqueça do filho que amamentou, todavia eu nunca me esquecerei de ti. O amor que mais se aproxima do amor de Deus é o amor de uma mãe. Porque o amor de uma mãe, ele nasce daqui, né? É um amor entranhado, que não dá para separar. Se alguém chegar assim, eu vou matar seu filho. Estou dando um exemplo, tá, gente? Se você estiver presente, isso não acontece. Porque você vai se colocar na frente. Você não vai deixar como mãe. Você não vai deixar. Esse é o amor de Deus por nós. Aleluia. Então, Jonas, ele não entendeu, ele não tinha entendido ainda que Deus amava ele como profeta, mas também amava aquela nação que nunca tinha ouvido falar de Deus. E Jonas obedece. Então, esse texto aqui é para você entender que Deus, ele nos ama. Pastor, pode falar. Eu vi um artigo sobre genética, dizendo que a mãe carrega, até os 90, eles pesquisaram uma senhora de 90 anos, ela tinha as células dos filhos dela, eles encontraram dentro dela a célula dos filhos dela. E essas células, elas protegem o organismo da mãe. Eu fiquei impressionada com isso. Eu já vi essa matéria também, é muito interessante. E os filhos mesmo também carregam coisas da mãe durante muito tempo. Estou falando assim, de DNA, né, de genética, de células mesmo. Gente, que coisa linda, né? Como que Deus ele faz as coisas, né? E Deus, ele chamou a atenção, ele usa meios para chamar a nossa atenção. Aqui na história de Jonas, eu achei muito interessante isso, porque um dos símbolos religiosos de Nínive era um peixe. Olha como é que Deus é sábio, gente. Um dos símbolos religiosos de Nínive era um peixe. Os ninivitas, eles tinham muitas divindades. A principal delas era Dagon. Dagon era um ídolo, metade homem e metade peixe. É possível que Deus tenha usado esse fato, né, de Jonas ter sido engolido por um grande peixe, como isca para pescar os ninivitas, né, adoradores de peixe. Certamente alguém viu um grande peixe vomitando Jonas lá. E a história possivelmente se espalhou. Esse homem saiu de dentro de um grande peixe. E eles eram adoradores de peixe, né? Então foi uma isca aí que Deus usou também para chamar a atenção daquele povo. E claro que num dado momento os ninivitas ficaram sabendo que Jonas era profeta de Deus, que Jonas era enviado de Deus. Mas num primeiro momento Deus usa também esse fato para atrair a atenção do povo, para ouvir. Né? E vejam como Deus é sábio e bom. Ele usa os recursos disponíveis para chegar no coração das pessoas, né? Você lembra daquele fato quando Paulo chega em Atenas, que ele vê um monte, o povo era muito idólatra, né? Que tinha um monte de altares para tudo quanto é lado. Ele foi passeando pela cidade, era muito altar, era muito Deus. Aí ele foi andando, aí ele viu um altar lá escrito: ao Deus desconhecido. Olha só, aí Deus deu estratégia para ele. Aí ele foi lá para o Areópago, onde os filósofos se reuniam para falar, né? E foi lá para o Areópago, cheio de gente. Ele falou assim: olha, eu passei aqui pela cidade de vocês. Paulo sabia falar muito bem, né? Falaram várias línguas. Eu passei pela cidade de vocês e eu vi um altar escrito: ao Deus desconhecido. Esse Deus desconhecido que vocês adoram e não sabem quem é, eu sei quem é. Aí apresentou Deus para eles. Olha só. A estratégia que Deus deu a Paulo. Então, Deus sempre tem uma estratégia para chegar até a gente. A mensagem que Deus deu para a cidade foi direta. Deus não deu rodeio, né? Dentro de 40 dias a cidade vai ser subvertida. Mas ainda dava tempo para se arrepender. Então, gente, o que fica para a gente hoje? A
ainda dá tempo da gente se arrepender. Ainda dá tempo, sempre tem tempo. Para a gente voltar para o caminho, para a rota, corrigir a nossa rota, rever o nosso conceito, voltar para Deus, sempre tem tempo para a gente voltar para Deus. E aí no versículo 10, quem pode ler Jonas 3,10? E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Agora eu pergunto, a Bíblia não diz que Deus não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa? Como é que está dizendo que Deus se arrependeu? Quem pode ler Números 23, 19? Vamos confirmar essa informação aí. Números 23, 19. O outro lê Gênesis 6, 6. Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará? Ou tendo falado, não cumprirá? O outro lê agora Gênesis 6, 6. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-se-lhe em seu coração. Agora, escola dominical, vamos pensar. Se está dizendo na Bíblia que Deus não se arrepende, por que que Jonas está dizendo que Deus se arrependeu do mal que ia fazer a cidade de Nínive e não fez? Por causa do quebrantamento. Deus, o que agrada a Ele, eu li essa semana, o que agrada a Ele, o que mais agrada a Deus é o coração quebrantado. Deus não se agrada de você estar na igreja, Deus não se agrada de você estar evangelizando. O que mais agrada, Ele se agrada, claro, mas o que mais agrada a Ele é o coração quebrantado. Um exemplo disso foi quando Ele falou que um rei ia morrer. E ele, eu não lembro o nome do rei. Ezequias. Ele virou para a parede e suplicou. Ele pediu para que Deus... O profeta já tinha dado a ordem, a sentença, que ele ia morrer. E Deus, o que Deus fez? Mandou o profeta voltar, que daria mais 15 dias. 15 anos. Para Isso. ele. Aí eu fiquei pensando, por que essa palavra, ele se arrependeu? Ele na realidade, quando a gente ora por alguma coisa que está acontecendo na nossa vida, ele às vezes não muda aquilo. Quando você pede alguma coisa que você não tem, ele não te dá. Eu acho que Deus, a palavra arrepender é porque para a gente entender, Deus Sim. não se arrepende, mas na realidade ele muda. A palavra certa, Deus muda Muito o que bom, ele estava Beth. pensando. A Beth só não usou a palavra, vamos supor, a coisa teológica, mas ela tá é esse caminho mesmo, A Bíblia usa o termo arrependimento, gente, de maneiras diferentes. A gente está na escola dominical, então a gente vai aprender, tá? Deus não se arrepende. Por que Deus não se arrepende? Porque Deus não comete erros. Arrependimento é para quem cometeu um erro, e Deus não erra. Deus conhece o futuro, então ele não muda de ideia, ele não falha por falta de planejamento. Mas o que acontece? A Bíblia, ela foi escrita numa linguagem humana, para que a gente possa entender a Bíblia. Deus revestiu a Bíblia com uma linguagem humana. Então, para que a nossa mente limitada consiga entender os sentimentos de Deus, os autores bíblicos usaram sentimentos humanos para que a gente possa entender. Tá? Então, por que lá em Gênesis 6,6, quando diz assim, que Deus se arrependeu de ter feito um homem? No termo original no hebraico, a palavra arrependimento aqui, se arrependeu, é naham, que quer dizer tristeza profunda. Então, quando fala Deus se arrependeu, quer dizer que Deus ficou triste com a situação em que o homem estava naquele momento. Não é que ele se arrependeu, não devia ter feito um homem. Não, de jeito nenhum. Ele não se arrepende porque ele tomou uma decisão errada. Ele fez uma coisa e depois não deu certo. Não. Quando fala arrependimento de Deus, o verbo é narrando,
que fala de tristeza ou mudança de ação diante do pecado humano. Tá, gente? O arrependimento humano, quando a gente fala de arrependimento humano, chup, não sei se estou falando direito, né, no hebraico, ou metanoia no grego, é mudança de mente, voltar atrás, voltar ao caminho. Quando fala arrependimento divino, o verbo é nahan, que é dor, tristeza e pesar. Então, quando fala assim, Deus se arrependeu do mal que disse que faria aos ninivitas e não fez. Não é que Deus se arrependeu. Deus mudou de atitude por causa de uma ação do homem. Já que você mudou, já que você deu a volta, então agora eu não vou mais matar vocês. Tá entendendo? Então, por quê? Isso a gente chama na Bíblia de aparente contradição. Tá? E essas pegadinhas, às vezes, as pessoas querem fazer com a gente. Ah, você é crente? Deixa eu fazer uma pergunta. Tem uns espertinhos. Tem uns espertinhos por aí que gostam de colocar a gente na parede e falar assim, a Bíblia, ela tem erro, sabia que a Bíblia tem erro? Porque fala que Deus não é filho do homem para se arrepender e está dizendo aqui na Bíblia que ele se arrependeu. Como é que você me explica isso? Se você passar por essa situação, agora você já sabe que o arrependimento de Deus é diferente do arrependimento do homem. Essa palavra arrependimento foi usada só para a gente entender como Deus ficou triste com aquela situação. Não dizer que ele se arrependeu de ter feito alguma coisa. Repete, por favor, pastora. Deus mudou seu pensamento, é isso? Mudou a ação diante da atitude do homem. Tá? Depois está escrito aqui. Depois, se vocês quiserem olhar aqui, tirar a colinha do caderno, não tem problema. Aí eu deixo tirar a cola. Tá? Mas isso é só para a gente entender, porque são as aparentes contradições da Bíblia. Como a gente ainda tem tempinho, vamos para Jonas 4, como a gente tem tempinho ainda, vamos fechar aí o livro de Jonas. O capítulo 4 de Jonas fala do descontentamento de Jonas. Esse texto aqui é fantástico. Ele é fantástico. Vamos ler aqui alguns versículos de Jonas 4. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente, ficou irado. Por que ele ficou irado e desgostoso? Porque ele tinha raiva daquele povo. Porque Deus falou que ia matar o povo. Ele não matou. O desejo dele era esse. O desejo dele era matar. Tudo bem, eu vou lá, vou pregar, mas eles não vão se arrepender, que eles são horríveis, são cruéis, né? São horríveis, eles não vão se arrepender. Deus vai acabar com esse povo. Só que Deus não acabou com o povo. O povo se arrependeu. Aí ele ficou, meu Deus, vamos lá, vamos continuar. E orou ao Senhor e disse, Senhor, gente, olha isso. Não foi isso que eu disse, estando eu ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis. Olha aqui, ele está confessando com a boca dele. Por que ele fugiu? Ele não fugiu porque o povo era cruel, ele fugiu porque não queria que o povo se arrependesse. Entendeu? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente, misericordioso, tardio em irar-se, grande em benignidade, que te arrependes do mal. Aí a palavra arrependimento de novo, tá vendo? Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida. Gente, que profeta é esse, gente? Aqui a gente vai entender a personalidade de Jonas, tá? Esse capítulo 4 aqui, Deus deixou para a gente entender quem era Jonas, tá? Tira a minha vida, porque é melhor me morrer do que viver. E disse o Senhor, é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma. E ali fez uma enramada e repousou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria com a cidade. Gente, isso aqui é muito legal. Vamos discutir agora esse texto aqui. O capítulo 3 termina com a cidade de Nínive se arrependendo e Deus se afastando, né, tirando a sua ira. O versículo 1 que a gente leu diz que Jonas ficou desgostoso, ressentido, chateado, contrariado. Na Bíblia de Jerusalém, que é a versão mais próxima do original, diz assim, Jonas ficou profundamente indignado com isso, muito irritado, dirigiu ao Senhor essa prece. No verbo aqui, o verbo que foi usado no original para irado é fervendo, crepitando.
Jonas ficou com ódio, gente. É porque a gente lê no português. A gente lê a Bíblia na língua portuguesa. Se você lesse no hebraico, como está escrito, você ia perceber esse verbo. O verbo Jonas estava com muita raiva. Jonas não queria que os ninivitas fossem perdoados. Jonas queria que aquele povo fosse destruído. Gente, preste atenção. Jonas, ele foi exitoso na sua mensagem. Uma mensagem convenceu uma cidade inteira. Gente, é o sonho de todo pregador. Pregar e todo mundo se converter. É o sonho de todo pregador. Todo pregador quer pregar e que as pessoas ouçam e se arrependam. Mas ele ficou com raiva. Sabe? Jonas não ficou feliz. Ele era exclusivista. Olha a mentalidade doentia que Jonas tinha. Agora, é fácil eu ficar falando mal de Jonas. Mas agora a gente vai trazer para a nossa vida. A gente vai trazer para cá. Ainda hoje tem pessoas assim. Tem ou não tem? Tem pessoas que acham que pode lotear o céu. Elas são exclusivistas. Elas querem exclusividade para a graça de Deus. Quantas denominações não fazem isso? Só quem está aqui nessa denominação é que vai para o céu. Quem não pertence a essa denominação já está no inferno. Estou falando isso na minha família. Tem isso. Pessoa lá, tia de certa denominação, que fala assim, tu vai para o inferno. Tá a vida toda errada, fuma, bebe, adultera. E diz que eu vou para o inferno. Porque a denominação dele é a verdadeira e ele está lá. Você está entendendo a situação? Hoje tem pessoas assim também, doentias. Pessoas que apontam o dedo e falam assim, você vai para o céu, você não vai. Você vai para o céu, você não vai. Você vai para o céu, você não vai. Não é só Jonas. Tem gente assim também. Hoje tem ou não tem? Tem. E se esse livro de Jonas terminasse aqui no capítulo 3, a gente ia achar o quê? A gente ia ficar iludido, achando que a missão de Jonas foi um sucesso, e foi mesmo. Poderíamos pensar que Jonas ter ficado 3 dias e 3 noites no ventre daquele peixe tinha curado Jonas, mas não curou. Gente, vamos pensar. Tem gente que é assim também. Pastora, mas uma coisa que eu vi nessa palavra dele, que ele, como ele falou, Deus mandou ele falar que a cidade, 40 dias, né, ia ser destruída. Eu falei e tem que ser cumprido. Eu falei, Jonas, eu fui lá na cidade e falei, então ele era uma pessoa orgulhosa. Sim, um ego, né? Ele tinha aquele ego. Eu sou profeta, eu falei, tem que se cumprir. Tem que se cumprir, exatamente. Tudo isso aí, gente. Vamos analisar agora. Se Deus tivesse colocado só 3 capítulos em Jonas, o que tu ia pensar lendo a história de Jonas? Poxa, Jonas, aconteceu isso, ele orou, o peixe jogou ele lá, ele pregou, todo mundo se converteu, ele saiu e foi para casa feliz porque conseguiu cumprir a sua missão. Só que não acaba aqui. Tem o 4 para a gente entender quem era Jonas. Entendeu? Aqui no capítulo 4, Deus abre o véu. Ele abre o coração, ele descortina o coração de Jonas para a gente poder entender. Quem falou isso foi o pastor Hernando Dias Lopes, uma mensagem dele sobre esse capítulo. Aqui Deus abre o coração de Jonas para que eu e você pudéssemos enxergar o que tinha no coração dele. Sabe? Os pagãos se derreteram diante de Deus e Jonas continua fazendo pirraça. Ah, Senhor, tira minha vida, não sou melhor, tira minha vida. Com raivinha. Gente, ele ficou com raivinha. Tira minha vida. Lá no ventre do peixe, ele, ai, Senhor, me livre, eu estou no ventre do inferno, Senhor, me tira daqui. Agora que estava tudo bem, ele falou, tira minha vida. De pirraça com Deus. De pirraça com Deus, gente. Então, precisamos analisar as nossas intenções ao servirmos a Deus. Que sentido há em eu pregar para os outros e não ser curado por essa mesma palavra? Que sentido tem? Eu pregar para as pessoas, eu prego o amor de Deus para as pessoas, eu mesmo não tenho amor no meu coração. Não é uma coisa para a gente pensar? Esse capítulo 4 não é uma coisa para a gente pensar.
Qual é o sentido de eu confrontar o pecado dos outros e não confrontar o meu próprio coração? Tá entendendo? Esse capítulo 4 é para a gente pensar sobre isso. Alguém quer falar alguma coisa? Que eu falo dessa, mas EBD a gente pode falar, tá? A gente pode conversar. Quando a gente lê essa fala de Jonas aqui no versículo 2, dá a impressão que Jonas só foi pregar lá porque Deus imprensou ele na parede. Não dá essa impressão? Eu vou porque senão ele vai me matar aqui dentro desse peixe. Vou pedir perdão para sair daqui, né? E foi pregar com medo. Tipo assim, Deus está me imprensando, eu vou. Ele era profeta de Deus, mas era egoísta. Era exclusivista, né? Ele não gostava daquilo que Deus gostava. Ele não quer ser como Deus é, piedoso, misericordioso, longânimo. Jonas queria controlar Deus, dizer para Deus quem ele devia amar e quem ele devia odiar. Isso é para a gente pensar também. Às vezes você não gosta da pessoa, mas Deus gosta. Então pensa nisso. Você não gosta da pessoa, mas Deus gosta dela e aí? O que vai fazer a respeito? Nada. Não vai fazer nada. Ah, não vou com a cara daquela pessoa, mas Deus vai com a cara dela aí. Mas às vezes também as pessoas aprontam e a gente deseja o mal para aquela pessoa, mas Deus não deseja. As pessoas aprontam com a gente, né? Isso aí. Em relação ao que você está falando sobre isso aí, a gente pega aquele versículo, né? Que Jesus fala, amar quem você ama é muito fácil. Eu quero que você ame seu inimigo. Como que você se prostra de Deus e ora por alguém que está te perseguindo? Que você realmente não gosta. E você fala, Senhor, mas eu não gosto dela. A oração sincera é essa, Senhor, tu sabe que eu não gosto. Mas eu preciso orar e me dar esse amor. Porque, gente, só perdoa quem muito ama. Tem que ter amor para você poder perdoar uma pessoa. Gente, e vamos ser sinceros. Tem gente que realmente é difícil. Tem pessoas que são difíceis de amar. Vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros. Tem gente que, vou te falar, é um calo no sapato. É difícil. Mas é como vocês estão falando, a gente tem que ser sincero. É impossível você odiar uma pessoa se você ora por ela. Vou te dar uma dica. É impossível você odiar uma pessoa se você orar por ela. Ela pode ser a pior pessoa, mas se você orar por ela, Deus começa a limpar aquilo do teu coração. Tá entendendo? Deus começa a limpar aquilo do teu coração. Se Senhor, eu não gosto muito dessa pessoa. Tem que ser sincero, eu não gosto muito, mas tu gosta. Então me ajuda, Senhor, me ajuda. Mas Jonas, ele não queria tratamento, gente. Vocês concordam comigo que ele não queria tratamento? Que ele queria que Deus fizesse o que ele queria. Que Deus tivesse o sentimento que ele tinha. Isso aqui é muito interessante. Então Deus ensina aqui uma lição para Jonas, assim como ensinou lá para Pedro. Vocês lembram do texto lá de Pedro, Atos 10:15, quando ele tem aquela visão dos animais imundos? Que Deus fala para ele comer. Aí ele fala assim, eu vou comer animal imundo? Esses animais são imundos, eu não posso comer isso. Realmente não podia, o judeu não podia comer animais imundos. Aí o que Deus fala para Pedro? Não faça imundo aquilo que eu purifiquei. Não faça imundo aquilo que eu purifiquei. O que isso quer dizer? Se você diz que me ama, e eu sou amor, Deus é amor. Se você diz que me conhece, se você não ama uma pessoa, você não me ama também. Você não me ama também. Aquele que diz que ama a Deus e não ama seu irmão é mentiroso. Está escrito lá no livro de 1 João. É mentiroso. Está escrito, gente, tudo está escrito. Ah, mas não foi isso que eu disse quando eu estava lá na minha terra. Jonas não fala. Não foi isso que eu disse? Por isso eu me preveni. Por isso eu fugi para Tarsis. Então foi tudo de caso pensado. Se não tivesse capítulo 4, você não ia saber que ele fez isso de caso pensado. Mas tem o capítulo 4 para você saber que ele fez de caso pensado. Ele sabia que Deus ia perdoá-lo se ele se arrependesse. Aí ele pede para Deus, tira a minha vida, porque é melhor viver do que morrer. Eu comentei isso, né? Então, gente, olha,
comunhão com Deus precede trabalho para Deus. Não adianta trabalhar para Deus, ser vingativo, coração mau e egoísta. Está perdendo o seu tempo. Se você trabalha para Deus, eu trabalho muito para Deus, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço isso, tem coração mau e egoísta, está perdendo o seu tempo. Amém. Essa é a lição aqui. Aí Deus fala assim, Jonas, gente, Deus é muito paciente, né? Porque se fosse eu mandava um raio, exterminava Jonas ali naquela hora mesmo. Se fosse eu. Ia fazer a vontade dele, Né? Ia fazer a vontade dele. Ah, tu quer morrer? Toma, pum, matava logo. Mas Deus não é como a gente. Aleluia. Deus não, ainda bem, né, gente? Ainda bem que Deus não é como a gente. Aí Deus fala assim, olha a paciência de Deus. Jonas, é razoável esse teu ressentimento? É razoável? Tem base esse teu ressentimento? Então eu divido o capítulo 4 de Jonas. Do versículo 1 ao 4, Jonas está despejando toda a sua frustração em Deus. E do versículo 5 ao 11, Deus está tratando Jonas. Então ele despeja em Deus, né, aquilo que está no coração dele, e depois Deus trata Jonas. Você percebe que no versículo 5, que Jonas ainda espera algum juízo. Gente, Jonas não podia ter ido embora já? Ele já não tinha cumprido a missão? O que ele faz no versículo 5? Lê para mim aí. Lê aí alguém, versículo 5. Jonas saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou-se. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente e o sol bateu na cabeça de Jonas ao ponto dele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse, para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas, você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele, sim, tenho. E estou furioso ao ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse, você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda. Além de muitos rebanhos, não deveria eu ter pena dessas grandes cidades? Gente, olha só, que texto. Que texto, gente. Isso aqui, Jonas, ele, em vez de ir embora, cara, que homem perturbado. Ele não vai embora, ele cumpriu a missão, já era para ele ter ido embora. Ele se afastou da cidade, fez uma cabaninha e ficou ali esperando o que ia acontecer. Ele falou assim, poxa, Deus deu 40 dias, vá que alguém não se arrependa, Deus vai destruir a cidade. Eu vou ficar aqui para ver Deus destruir. Ele queria ver sangue, gente, ele queria ver sangue, ele queria ver, sabe? E aí começa o tratamento. Deus, gente, Deus é lindo. Deus é lindo. Deixa eu falar uma coisa para você. Nós passamos por situações difíceis. Tem gente que se levanta às vezes contra a gente do nada. Gente, a gente está na terra, a gente não está no céu. Mas deixa eu falar para você, deixa Deus tratar. Aleluia. Deixa Deus tratar. Tem coisa que não é para tu fazer, é para Deus fazer. Deixa Deus tratar. Não tenta ser Deus. Tá? Não tenta ser Deus. Deixa Deus tratar. Aí começou o tratamento. Deus fez nascer uma borboeira, né? Para dar uma sombrinha na cabeça de Jonas. Ele ficou todo alegre por causa daquela planta. Porque a planta nasceu assim, ó. De um dia para o outro. A planta nasceu e deu sombra para ele. Ele ficou todo feliz. Aí pensou, ai, como eu sou especial. Olha, como Deus me ama. Fez uma planta para fazer sombra para mim. Olha só, gente. Olha o tratamento de Deus. Olha como Deus cuida de mim. Olha como é que Deus me protege. Jonas estava ali se sentindo, né? E Deus deu algumas coisas rápidas para Jonas. Ele faz isso com as pessoas também, gente? Faz. Às vezes Deus dá coisas rápidas para as pessoas como forma de tratamento. A pessoa está achando que está abafando
E Deus está, ó, vou te pegar lá na curva. Tu vai ver só. Eita glória. Tá felizinho? Tá felizinho? Vou te pegar lá na curva. Tratamento de Deus, gente. Tratamento de Deus. E aí, Deus não afaga mau comportamento. Deus é Deus. Eu estou aqui, já poderia ter ido embora, mas eu quero ver o que vai acontecer. E mesmo assim, Deus está cuidando de mim. Eu sou especial, eu sou predileto de Deus. Mas aí Deus envia no versículo 7, como a Joyce leu ali, um bicho que feriu a bugoreira e ela secou. Aí Deus manda um vento calmoso oriental. Gente, esse vento calmoso oriental, não dá tempo de explicar, tá? Que feriu a cabeça de Jonas. O verbo usado aqui, né, esse vento quente, oriental, quer dizer quente, abafado e seco. Quando fala feriu, fustigou, foi para machucar mesmo, tá? Esse verbo maná, que foi o bichinho que Deus mandou para comer a planta, é o mesmo verbo usado quando Deus envia o grande peixe para pegar Jonas. Isso quer dizer que Deus estava no controle da história toda. Deus estava no controle da história toda, sabe? E aí, Jonas pede para morrer de novo. Aí Deus pergunta, é razoável que você fique triste por uma aboboeira que morreu? É razoável isso? A resposta de Deus para ele foi, você teve pena dessa planta, que você não fez nada para ela nascer, e eu não posso ter pena, misericórdia, de uma cidade que deu o número exato de pessoas que tinham dentro da cidade. Joyce leu ali. 120 mil pessoas. Homens, sem contar mulheres e crianças. Essas pessoas não sabem o que é mão direita e o que é mão esquerda. Você quer que eu não tenha pena dessas pessoas que eu criei? São pessoas, são criação minha. Você está com pena dessa planta e não está com pena das pessoas? Olha aí Deus confronta Jonas no amor dele. Será que Jonas caiu em si, gente? Como é que termina? Como é que termina aí? Como que termina o versículo 11? Qual o ponto que é usado no versículo 11? Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Qual é o ponto na língua portuguesa usado? Ponto final, né? Ponto de interrogação. Ponto de interrogação. Isso quer dizer que ficou em suspenso. Ficou em suspenso. Acabou aqui. A gente não sabe se a partir daquele momento Jonas pegou as coisas dele e foi embora. Se ele se arrependeu. A gente não sabe como que ele passou por esse tratamento, se ele venceu esse tratamento, se ele caiu na real. A gente não sabe. Ficou em suspense aqui. Será que Jonas entendeu finalmente quem era Deus, o Deus que ele servia? Será que Jonas finalmente aprendeu a pensar com mais misericórdia nas pessoas? Para os Jonas da vida, isso inclui a mim e você também? A gente precisa ler mais um texto. Vou terminar com um texto agora também, de outro livro. Tá? A gente tem que fechar. Vou fechar com minha ilustração, pessoal. Quem lembra da aula de ontem? Vou fechar com uma ilustração. Gente, esse texto aqui, presta atenção que é pequenininho, mas, cara, você vai pensar sobre isso, tá? Pra gente pensar sobre essa questão do amor de Deus, tá? A compreensão ativa, a compaixão que torna o perdão possível. O autor Stephen Covey recordou um incidente enquanto estava andando no metrô de Nova York. Num domingo de manhã, os poucos passageiros a bordo estavam lendo um jornal ou cochilando, era muito cedo. Era uma viagem silenciosa, quase sonolenta no interior da cidade. Covey estava totalmente envolvido na sua leitura quando um homem, acompanhado de vários filhos pequenos, entrou no trem. Em menos de um minuto, o tumulto se estabeleceu. As crianças corriam para cima e para baixo no corredor do vagão, gritando, berrando, brigando umas com as outras, caindo no chão. E o pai das crianças não fez nada para intervir. Os passageiros mais idosos, irritados, mudaram de lugar. O estresse transformou-se numa angústia. Covey esperou pacientemente. Com certeza o pai ia fazer alguma coisa para restabelecer a ordem. Uma bronca suave,
ou uma ordem severa, alguma expressão no rosto, né? Alguma coisa aquele pai tinha que fazer, mas nada disso aconteceu. A frustração só aumentava. Depois de esperar até além do que devia, Colvin dirigiu seu pai de maneira educada. Senhor, talvez, se for possível, restabelecer a ordem aqui nesse metrô. Se o Senhor dissesse aos seus filhos para que parem e sentem, aquele pai responde assim: eu sei que deveria fazer alguma coisa. Acabamos de sair do hospital. A mãe deles morreu há 1 hora. Simplesmente eu não sei o que fazer. A compaixão sincera que gera o perdão amadurece quando descobrimos onde o inimigo chora. Olha. Vou te prestar para você ler aqui esse pedacinho. Gente, vocês entenderam o que aconteceu aqui? Que a vida é muito mais daquilo que a gente vê. As pessoas estão passando por situações, às vezes, que a gente não tem noção. A gente não tem noção das guerras interiores que a gente vive. Então, gente, vamos aprender com Cristo, vamos aprender com Deus, vamos ser mais amorosos, vamos ser mais pacientes, né? Vamos ter essa misericórdia que Deus tinha por aquela cidade. Vamos ser mais Deus e menos Jonas. Menos egoístas. Vamos pensar um pouquinho mais, né, naquela pessoa que está ali do nosso lado, que a gente não sabe as guerras que ela está travando. Às vezes a gente está sorrindo, mas está vivendo guerras interiores que ninguém sabe. Mas o Deus de Jonas é também o nosso Deus, né? Ele tem paciência com a gente, ele nos trata, ele fala conosco. Ele traz a gente numa escola dominical para ouvir uma história que a gente quase não ouve, né? Para que a gente possa entender um pouquinho do que é o amor de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe, nos guarde. 10h30, acabamos cedo, né? Que bênção. Eu já ouvi muitas vezes pastores defendendo Jonas. Mas você sabe a história de Jonas? Você sabe por que ele agiu assim? Eu já ouvi. E esse estudo trouxe luz ao nosso entendimento. Né? Não importa o motivo, o amor de Deus é bem maior, a compaixão de Deus é bem maior. Impressionante, o impressionante amor de Deus, eu amo esse hino, né? Como pastores defendendo, eu cansei de me colocar no lugar de Jonas também. Tadinho de Jonas, tudo indica que o pai dele morreu assim pelos ninivitas, mas quando a gente ouve um estudo desse, nossa mente abre. Porque, gente, é interessante a gente sempre ler o texto completo. Entendeu? A gente não pode pegar um texto só e fazer uma teologia em cima de um texto. A gente precisa saber que aquele texto saiu de um contexto maior. Entendeu? E se Deus não quisesse que a gente conhecesse o coração de Jonas, o capítulo 4 não seria escrito. Mas foi escrito. Para a gente entender quem era Jonas de verdade. Que ele passou por um tratamento, que Deus deu oportunidade para ele também. Deus deu oportunidade para a nação dos ninivitas e deu oportunidade para o seu profeta. Deus estava tão interessado no seu profeta quanto na nação. O amor de Deus, ele não faz diferença. Ele ama a todos. O amor de Deus, ele alcança a todos. Que a gente possa entender essa verdade, né, na nossa vida. Amém? Amém. Pastora, tem uma outra coisa que uma vez eu escutei uma pregação do Jonas, falando como que ele pregou. Olha só como é que é interessante. A cidade era tão grande que tinha que ter 3 dias para percorrer a cidade. Quantos dias Jonas levou para percorrer a cidade? Alguém reparou isso? Logo no início? Não. 1 dia. O que ele fez? Ele correu, ele pegava correndo. Porque se a cidade levava 3 dias para você andar por ela, e ele fez em 1 dia ele conseguiu fazer porque aquele ele percurso? pregou correndo, então ele não estava nem aí, ó. Pensando na devoção. Muito interessante. Isso é interessante, porque está escrito tudo isso. Os detalhes, né, gente? Olha os detalhes do texto. Muito interessante mesmo. Pode falar. Igual a senhora estava falando aí, de contexto, né?
igual a Malinha, eu lembro da Malinha ontem, né? Serve para todos nós, e a gente ter mais de uma Bíblia por causa da tradução. Quando foi falado aqui de homens, falou de seres humanos. Na minha Bíblia é seres humanos. 120 seres humanos. Então, na minha Bíblia fala homem. Isso. Então, assim, a tradução. E por causa disso, às vezes, a pregação, o que a irmã falou ali, ela sai de um contexto, né? Isso aí. E assim, a história de Jonas, ela como a senhora fala, é um emaranhado de lições, né? De estudos, né? É muita coisa. É maravilhoso essa. Agora, eu queria perguntar uma coisa. Já acabou, tá? Só estamos das perguntas agora. Na minha casa, teve um dia que a gente estava discutindo sobre as pessoas que frequentam a igreja, que já foram crentes, que frequentaram a igreja e se decepcionaram e saíram da igreja. Naquele culto que teve na minha casa, tinha várias pessoas assim, tá? Tem uma que frequenta a igreja, mas tem a outra que a família toda frequentava a igreja e saíram todos. Caramba! Todos. Mãe, ela era mãe, mãe solteira não, ela era viúva. Os filhos frequentavam, ela frequentava, só tinha um filho que não frequentava, ela tem 3 filhos e um só não frequentava. As esposas frequentavam, de repente Saiu todo mundo. todo mundo, inclusive a mãe. E ela estava lá no culto. Quando eu convidei, ela falou assim: Beth, eu gosto de ouvir a palavra, mas ela não frequenta a igreja porque o marido dela, aquele senhor que ficou em pé, ele não quer saber. Inclusive eu já preguei, falei de Deus para ele, ele não quer saber. Tanto é que ele ficou em pé, ele não sentou, mas ele ficou. Mas ele ficou e ouviu. Teve época que ele foi no culto na minha casa, ele foi embora. Ele chegou, sentou na mesa. E soltou uma lagrimazinha lá, tá? Eu ouvi, ele soltou uma lagrimazinha lá, hein? No dia do culto, tá? Ele ficou em pé, não sentou, mas soltou uma lagrimazinha lá. Alguma coisa aconteceu no coração dele lá. Aí, pastora, tava uma discussão depois daquele culto. E se uma pessoa que sai da igreja porque se decepcionou, ela continua sendo filha de Deus ou não? Eu falei, continua na discussão. Até meu neto se envolveu nessa discussão. Você viu o Pedro Lucas. Eu falei assim, eu acredito que sim, que ela continua. Ela está afastada, mas ela continua sendo filha de Deus. Porque um dia ela decidiu aceitar Jesus. Aí, o que acontece? Eu falei assim, eu conheço pessoas que estão fora da igreja, mas que são abençoadas por Deus. Aí alguém falou assim, mas todos são abençoados, o sol vem para todos. Então essa pessoa não é mais filha de Deus. Pastora, eu acho que isso é muito legalista, é igual o Jonas. É ser muito legalista falar dessa forma. Por quê que eu acho? Porque Jonas queria que todo mundo morresse, que fosse condenado, entendeu? E ali teve a pregação dele, mesmo ele não querendo, mas as pessoas se salvaram. Deus, eu penso dessa forma, quando eu leio a Bíblia, eu penso dessa forma, que Deus, Ele ama a todos. E quando o filho pródigo, também outra história, do filho pródigo, me chamou muita atenção. Eu já preguei sobre o filho pródigo. Teve gente que chorou quando eu preguei, há muitos anos atrás. Foi na clínica que eu trabalhava, clínica de dependência química. Aquilo, o que mais me impressionou, eu até também tive vontade de chorar, foi o pai que ficou na porta esperando o filho voltar. O pai, ele não ficou só um dia na porta esperando o filho voltar. Ele deve ter ficado quase todos os dias na porta esperando o filho voltar, que ele viu o filho voltando de longe. Isso me mostra o amor de Deus. O filho estava todo errado, né? Gastou o dinheiro dele, estava perdido. Mas Deus ama que ele fique esperando na porta. Então, eu acredito que mesmo que a pessoa está na igreja e resolve sair porque se decepcionou, ela continua sendo filha de Deus. Então, isso aí é relativo. A gente vai ter uma lição aqui do Imersão, que a gente vai falar sobre os desigrejados. Aí a gente vai focar nesse ponto aí. Gente, é muito relativo. Por quê? Aí, quando você está na igreja, a igreja não é isso aqui. A igreja é o corpo de Cristo.
Um corpo, pensa comigo, se eu arrancar meu braço e deixar meu braço lá na rua, daqui a um dia, no final da tarde já está apodrecendo lá. Porque ele está fora do meu corpo. Ele não está dentro do meu corpo, ele está fora. A pessoa que não está no corpo de Cristo, houve um amputamento aí. A pessoa está lá. Está entendendo? Deus ama todos. Deus ama todos. Deus morreu por todos. Deus morreu por todos. Agora, são vários aspectos que a gente tem que pensar sobre isso. Porque na própria história do pródigo, o pródigo estava todo ferrado, como a Elizabeth falou, mas ele voltou. A Bíblia fala que ele caiu em si e falou: eu vou levantar, eu vou ter com meu pai. O pai foi atrás dele? Não. O pai ficou na porta esperando, mas o pai não foi atrás. Mas o pai nunca deixou de ser pai dele. Nunca deixou de ser pai. E ele nunca deixou de ser filho, mas ele teve que voltar. Então, olha só, na própria parábola, né, nos achados e perdidos de Lucas, as situações. A mulher perde a dracma e ela procura. Ela acende a luz, vai à casa, procura até achar. A ovelha perdida, o pastor foi atrás. São 3 situações. A ovelha perdida, o pastor vai atrás. O filho pródigo, o pastor não vai atrás não. Ele que tem que cair em si e voltar. São 3 situações. O filho pródigo foi uma escolha dele. A ovelha perdida porque se situações que aconteceram e ela se afastou. Então, isso a gente vai analisar quando tiver aula dos desigrejados, que a gente vai falar sobre isso. Aí a gente vai comentar a fundo sobre isso. Entendeu? Porque muita gente tem dúvida nisso. Ah, mas eu posso servir a Deus em casa. Será, gente? Será? E a comunhão? Tem que estar preparado. E o partir do pão? E as orações? E a comunhão? E o corpo de Cristo? E a parábola das 10 virgens? Tem muita coisa envolvida aí, ó. Agora todo mundo quer falar, gente. Fica com a bola, gente. Porque se a gente tivesse pensamento que sempre será filho, aí vem aquele que está começando na cozinha ontem, uma vez salvo para sempre. Uma vez salvo para sempre. Será que isso é uma assim, né? realidade? A Bíblia fala, aquele que perseverar até o fim. Isso aí. E aquela pessoa, pastora, que falou comigo, que não precisa de ouvir na igreja. Será que Deus vai ficar triste se você não for no culto? Ou se você não for no GC, que eu estava vindo na direção do GC para casa da Beth. Essa pessoa encontrou comigo e falou: você deixou de fazer janta, deixou de fazer suas coisas para ir no grupo de crescimento? Eu falei: sim, eu preciso. Aí ela: mas você acha que Deus vai ficar triste se você não for? Isso já é outra questão, né, gente? Assim, nem sempre a gente pode estar em todos os trabalhos da igreja. Normal, a gente trabalha, tem gente que está cansado, tem gente que não está bem, está doente. E Deus sabe de tudo, gente. Deus sabe de tudo. Mas tem gente né? que ela fala também a mesma coisa pra mim. Mas existem pessoas que dão as desculpas, né? Aí Deus sabe de tudo também. Ainda bem que Deus é o juiz, não é a gente. Quem vai julgar tudo isso é Deus, não é a gente que vai julgar, é Deus que vai julgar. Pode falar, Ritinha. Pastora, eu também, assim, daria certo para nós, assim, da cobertura espiritual. Porque, veja só, tudo que nós temos, a senhora e o pastor Luciano, né? Aí, tudo que vai ser feito, existe uma forma de vocês estarem orando pela nossa vida, cobrindo, tudo perfeito. Então, está sempre levando, então já pensa cobertura espiritual. Então, se a gente fica fora, a gente acaba não recebendo, porque a gente não está participando do corpo junto. Né? Vai fazer A pessoa não está sendo apacentada, vamos dizer assim, né? Então, a pessoa fica vulnerável em muitas situações, porque ela não está recebendo uma orientação. Gente, ovelha, pensa num bichinho burrinho, é ovelha. Quem teve criação aqui, eu já tenho pessoas na família que já teve criação, pensa num bichinho que não tem noção das coisas, é ovelha. Por isso precisa de um pastor. Tá entendendo? Quem já conheceu criação de ovelha sabe. A ovelha, por que fala lá? Me leva a águas tranquilas. A ovelha, se deixar, ela cai numa água turbulenta, a água entra toda na lã dela e ela morre afogada. Ela não tem noção de perigo, de água. O pastor tem que levar ela para a água tranquila, para ela beber e não morrer. Tá entendendo? Ela não tem noção de perigo.
Ela é um animal dócil, ingênuo. Por isso precisa de um pastor. Pessoas que não querem ser pastoreadas, elas toda hora vão estar caindo em situação difícil aí, gente. Porque não quer ser pastoreada. Ela acha que sabe, mas não sabe. Entendeu? Qualquer dia eu vou falar sobre o Salmo 23 aqui. Fazer uma mensagem sobre o Salmo 23, que é uma bênção também. Às vezes a gente não tem noção, né? Do que está escrito ali, por que está escrito aquilo ali. Entendeu? Então, assim, todo mundo é filho de Deus. Essa é a mensagem que fala. Mas a Bíblia não fala que todo mundo é filho de Deus. A Bíblia fala que nós somos criaturas, criadas por Deus. Você só se torna filho de Deus como é que é aquele versículo, gente? Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus aos que creem no seu nome. Então, a Bíblia está dizendo aí que nem todo mundo é filho. Tá entendendo, gente? Então, é Bíblia. A gente não pode ir pelo que a gente acha. É Bíblia. Deus ama essas pessoas? Ama. Quer que elas retornem? Quer. Existem pessoas que estão desigrejadas? Vamos falar a realidade. Porque tem líder que realmente jogou lá na rua. Essa é a realidade, gente. Tem muito líder que jogou a ovelha na rua, literalmente. Por isso que ela está desigrejada. E ela ficou tão traumatizada que não quer saber de igreja. Tem todos os casos. Agora, tem desigrejado também que não quer se submeter. Ele quer fazer o que está na cabeça dele. Ele não quer prestar conta da vida dele para ninguém. Então, ele se torna um desigrejado. Porque eu não vou na igreja, ninguém me manda. Às vezes, a pessoa está na igreja, mas mesmo assim é um desigrejado. É verdade. Está na igreja, mas é um desigrejado. Na casa do pai. E o mais velho? Perdido dentro da casa. O mais velho, então, é o mais velho. Perdido dentro da casa. O pródigo ainda foi, caiu em si e voltou. E o mais velho? Eu sempre estive aqui. O senhor nunca fez uma festa pra mim. Não sei o quê, não sei o que lá. Meu filho, tudo que é meu é teu. Teu irmão estava. A gente só fala do que foi. Mas não fala do que ficou. Então são muitas coisas, né? Muitas coisas. Amém, irmão? Podemos fechar? Amém? Eu vi hoje, tem uma mensagem que a gente tem que seguir o exemplo do filho que foi, e não daquele que estava. Sim, isso aí. É isso aí. Eu pensava o contrário. É isso aí. A Bíblia, gente, é maravilhosa, é linda, né? Vamos levantar, fazer uma oração, senão a gente não vai embora. Vamos embora. Hoje tem Santa Ceia do Senhor, campanha do quilo, tá? Então, Deus tocar no teu coração, traz um quilo para ajudar, né, a obra social da igreja. Venha, traga um visitante, traz alguém para ouvir a palavra de Deus. Convida um vizinho, um amigo, um parente para vir para a igreja hoje, ouvir a palavra, ser ministrado através dos louvores, tá bom? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos na Tua presença nesse momento. Queremos Te agradecer, Senhor, por esses momentos que passamos aqui na Tua casa. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu amor revelado aos nossos corações, por esse, Senhor, esse estudo, essa palavra que o Senhor falou aos nossos corações, que possamos levar essa palavra no nosso coração, que possamos, Senhor, ser amorosos, benignos e misericordiosos, assim como o Senhor nos ensina na Sua palavra. Pai amado, nos dê um domingo abençoado, Senhor amado, um almoço abençoado com a nossa família. Senhor, que mais tarde possamos estar aqui para louvar, bendizer e engrandecer o Teu santo nome. Cuida de nós, continua cuidando de nós, cuidando do nosso coração, das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Continua trabalhando ao nosso favor. É o que nós pedimos nesta hora e já Te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Terminado em nome de Jesus.